Meus irmãos, hoje, como eu disse, é o último dia da nossa série. Hoje nós encerramos as bem-aventuranças, esse texto que muitos dizem que ser uma autobiografia de Jesus, né? Todas essas virtudes que Cristo tem exaltado aqui nas bem-aventuranças, que foi tão contraditória nos tempos em que ele viveu e que continua sendo também nos nossos. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, muito mais do que pregar sobre um modelo de cristão ideal, o Senhor o viveu. E o Teu Santo Espírito hoje também nos capacita a viver. Teu Santo Espírito nos capacita a sermos transformados à luz do Teu Evangelho, à luz do Teu poder, Pai. E que hoje, mais uma vez, o Senhor efetue essa transformação no nosso coração por meio do Teu poder e da Tua palavra. No nome dEle oramos. Amém. Meus irmãos, as bem-aventuranças, como nós temos dito, elas são um esboço. Elas são como que um retrato de uma pessoa que agora foi salva por Jesus e que agora está vivendo nesse mundo caído. E a gente pode ilustrar todas essas bem-aventuranças de várias formas. A gente pode ilustrar, por exemplo, essas primeiras três bem-aventuranças como aquele pecador que é convertido por Deus, que tem o seu novo nascimento e que agora está sendo conduzido por uma montanha íngreme, por uma montanha alta. Em todos os encontros nós falamos disso, sobre esse monte, sobre essa montanha que o novo convertido sobe, acompanhado de Deus, sendo carregado pelo próprio Deus. E daí a quarta bem-aventurança nos mostra Deus se voltando ao pecador, agora redimido, revestido com a sua própria justiça, com a própria justiça de Cristo, dando alívio para ele lá no topo da montanha. E as três bem-aventuranças seguintes vão mostrar agora esse convertido, esse recém-nascido de Deus, na descida desse monte, no caminho de volta desse monte, agora operando as mesmas obras de justiça que o seu novo pai fazia entre os homens, ou faz entre os homens. E a última bem-aventurança, essa que nós veremos hoje, nos mostra como que os homens recebem a chegada desse bem-aventurado diante deles. Deu para entender? No outro lado, vai mostrar como que essas pessoas reagem ao caráter dessa nova pessoa, desse que, tendo nascido de novo, agora possui o seu rosto, agora possui as suas feições mais parecidas com a de Cristo. Então, se você notou bem, em todos esses estudos, as bem-aventuranças são separadas em dois grupos. Tá? Elas são separadas em dois grupos de 4 bem-aventuranças. E elas, nesses dois grupos de 4, têm ligação uma entre as outras. Eu vou mostrar para você, eu vou tentar ilustrar para você de uma forma melhor. Por exemplo, o humilde de espírito, aquele que se viu humilhado, ele passa agora a tratar os seus iguais, a tratar o seu semelhante, também com misericórdia, por entender que se trata de alguém igual a ele. Aquele que chorou pelo seu pecado, aquele que se viu diante do espelho, que se reconheceu pecador, que viu as misérias que o pecado causa nesse mundo, tem agora o seu coração lavado pelo choro espiritual da conversão. Aquele que agora anda em mansidão sobre a terra, acaba por se tornar um pacificador entre os homens. Acaba por também, ele, que agora é manso, que agora é como uma fera domada, como um animal domado,
acaba por ser alguém que vai também produzir paz com os homens, produzir paz no lugar onde Deus colocou ele. E sobra as últimas duas bem-aventuranças de cada grupo, que é aquele que tem fome e sede da justiça de Deus. O que acontece com a pessoa que tem fome e sede da justiça de Deus? Bom, nesse caso, ela sofre por causa dessa justiça. E assim como começam as bem-aventuranças, da mesma forma elas terminam no sentido da sua recompensa. Assim como na primeira bem-aventurança, aqueles que são humildes de espírito recebem como recompensa o reino, esses que também são perseguidos pela justiça recebem como recompensa o reino. É uma ênfase mesmo. É uma ênfase no prêmio maior que poderemos receber no final da nossa caminhada, no final da nossa jornada. Então vamos pensar agora sobre o que é ser perseguidos pela justiça. Sobre o que significa sermos perseguidos pela justiça. Essa palavra perseguição, esse verbo perseguir, ele tem o seu significado como algo que atravessa no meio de algo, no meio de outra coisa. Né? É algo que passa pelo meio, é algo que deixa marcas quando passa. É isso que significa essa palavra perseguição. E isso significa que as perseguições que vêm aos crentes não necessariamente é algo suave, é algo superficial ou externo, mas é algo que vem para penetrar, que vem para machucar os crentes. Então não se trata de enfrentar dificuldades frágeis, pela nossa fidelidade em Cristo. As dificuldades que naturalmente virão, apenas pela nossa fidelidade em Cristo. Não é sobre isso. Mas fala sobre as vezes em que nós realmente sofremos de forma bruta, de forma dura, no nosso ser, as consequências dessa fidelidade. A perseguição, meus irmãos, afinal de contas, é por causa da justiça de Deus. Por causa da justiça de Deus. Não é uma perseguição que vem por causa dos nossos atos, das consequências dos nossos atos. Não é uma perseguição que vem pelas coisas ruins que eu fiz, pelas coisas ruins que eu falei. Não é uma consequência que vem da minha falta de zelo, da minha falta de responsabilidade, e que agora eu sofro as consequências disso. Não é. A palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. E aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então nós não podemos usar esse texto para quando sermos perseguidos pelos nossos erros, por causa dos erros que cometemos, nos utilizar desse texto para dizer, olha só, bem-aventurados por causa da justiça. Não, você vai estar falsificando a palavra de Deus, não faça isso. Esse texto é usado por quando você, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua fidelidade a Cristo, ao Evangelho, a você permanecer firme, então você sofre a perseguição por causa disso. Então essa perseguição também não vem por causas sociais, por questões sociais, que estão em tanta evidência no nosso dia. Não é resultado de causas sociais, de causas raciais, econômicas, políticas e nem religiosas. É uma perseguição pura e exclusivamente contra o caráter santo de Jesus, que agora habita em nós. Contra a justiça e a santidade do próprio Jesus. Um teólogo chamado William Hendrickson vai dizer, quando a nossa fé se desenvolve com mais maturidade, isso vai ficando evidente nas nossas ações, nas nossas decisões. E o mundo nota isso, o mundo percebe isso. E quando o mundo percebe a justiça de Cristo em nós, percebe a santidade de Cristo em nós, o resultado é perseguição. Porque os crentes que desejam estar em harmonia com essa justiça divina, também vão sofrer perseguição. Então não há necessidade de a gente entender justiça aqui de uma forma diferente da que a gente viu no versículo 6. Daqueles que têm fome e sede da justiça de Deus.
É a mesma justiça, está falando da mesma justiça, do mesmo caráter santo, das mesmas propriedades que Cristo possui no seu ser. Em outras palavras, o mundo não pode tolerar aqueles que são considerados justos por Jesus. Vou falar mais uma vez, o mundo não pode tolerar aqueles que são considerados justos por Jesus, porque o mundo não tolera Deus. O mundo não tolera Deus. Quando Deus caminhou entre nós nesse mundo, Ele foi assassinado cruelmente numa cruz, de uma forma maldita. A gente vê as pessoas falando isso às vezes, né? Não, porque se os crentes realmente fossem mais como Jesus da Bíblia, então o mundo ia ser um lugar melhor, então as pessoas iam mais para a igreja. De forma nenhuma. Quanto mais parecido com Jesus você é, mais perseguição você vai sofrer. Porque foi isso que fizeram com o nosso Senhor quando Ele estava aqui. Ele foi perseguido, injustiçado, caluniado, maltratado, cuspido, morto injustamente. Então não é verdade que quando nós somos mais parecidos com Cristo, o mundo aceita a gente melhor. É o contrário. O mundo não aceita. Isso porque o próprio caráter de Jesus existe em oposição a esse mundo. O caráter de Jesus, meus irmãos, ele existe em completa oposição a tudo que acontece nesse mundo. O caráter ímpio desse mundo. E é por essa razão que a palavra de Deus diz que o mundo nos odeia. Que o mundo odeia os filhos de Deus. E repare que o mundo possui as mesmas inquietações que a gente. Repare que o mundo possui as mesmas perguntas que nós possuímos, que formam quase que a base do nosso ser, que formam quase que o chão pelo qual nós firmamos a nossa vida e a nossa existência. O mundo possui todas essas dúvidas. O mundo se pergunta, por exemplo, o que é o ser humano? O que é o homem? O que é a mulher? O mundo pergunta isso. O mundo questiona o que é a existência, o que é a materialidade. O mundo questiona o que é o universo, de onde nós viemos, para onde nós vamos. O mundo possui perguntas existenciais. O mundo quer saber isso também, mas não se engane, porque o mundo odeia a verdade de Deus. E sempre haverá uma tentativa do mundo em calar a verdade de Deus, em calar as próprias bocas pelas quais Deus se manifesta. Foi sempre assim a história inteira. O mundo rebelde, caído, à semelhança de Adão, deseja fazer e trilhar o seu próprio caminho. O mundo não deseja ouvir a opinião de Deus. O mundo não quer saber da opinião de Deus. Não quer. Como diz lá em Timóteo, em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja como esse texto ilustra bem a procura do ser humano por respostas. Eu quero muito saber, eu quero mesmo muito saber, mas quando me mostram a verdade de Deus, eu não quero. Eu prefiro a fábula, eu prefiro a mentira, eu prefiro o engano, porque todas essas coisas procedem de mim, procedem do meu coração. Assim pensa e assim age o mundo. O ser humano sem Deus é um ser obstinado em si mesmo e nos seus próprios caminhos. Daí a necessidade, meus irmãos, de nós mesmos nos avaliarmos constantemente, avaliarmos o nosso coração para não sermos pegos como aqueles que vão perseguir aqueles que buscam viver na justiça de Deus. Isso é muito sério. E não poucas vezes a gente vê isso acontecendo, inclusive na família da fé, inclusive na própria igreja. Crentes sendo perseguidos porque eles querem viver em santidade. Parece piada falar isso numa igreja, né? Mas acontece, pode ter certeza. Se por um lado o pecado toma conta,
se a senhora da vida de cada homem, de cada pecador, por outro lado, o Evangelho vem trazer libertação para cada uma dessas áreas da nossa vida. E nesse cenário de oposição, nós não temos outra opção, senão o confronto. Não tem opção. Vai haver briga, vai haver intriga, vai haver oposição, confronto. Não é possível uma existência pacífica entre o homem natural e o Evangelho. Não é possível. Vai dar ruim, vai ter confusão e vai ter conflito. Os irmãos entenderam até aqui? Não é possível. Por que nós somos perseguidos? Porque Cristo habita em nós. Por causa do caráter santo de Jesus. E porque o caráter santo de Jesus se revela na minha e na sua vida, da mesma forma como não toleraram o nosso Senhor e o nosso Mestre, da mesma forma não vão nos tolerar. Então, meus irmãos, o próximo ponto da nossa reflexão é que a perseguição é uma marca daqueles que pertencem a Cristo. A perseguição é uma marca, é um traço do rosto desse crente, é uma característica essencial de todo aquele que diz cristão, que se diz cristão. A perseguição. E assim como nas outras bem-aventuranças, a gente já falou bastante disso, como cada uma delas soava extremamente contracultural naquele tempo. Como cada uma delas, quando aquelas pessoas ouviam, não fazia o menor sentido. Bugava mesmo a cabeça delas. Da mesma forma essa. Porque quando Cristo falava sobre bem-aventurados, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, e quando o povo judeu, o povo de Israel se lembrava do tema da perseguição, eles eram remetidos aos tempos antigos. Eles eram remetidos, por exemplo, aos dias em que eles se rebelavam, em que eles seguiam seus próprios caminhos, em que eles seguiam a maldade do coração deles, e então Deus trazia juízo sobre eles. Então Deus, de alguma forma, trazia um castigo para condenar, para subjugar Israel mesmo. E aí tem várias, desde Egito até Babilônia, Pérsia e depois o Império Romano. Israel, nos seus tempos de rebeldia, sempre era conduzido por Deus para se voltarem a Ele, em destruição mesmo. Tudo isso eles enxergavam como um sinal do desagrado de Deus. Perseguição, falar de perseguição, eles enxergavam isso como um sinal do desagrado de Deus. Mas aqui Cristo inverte mais uma vez esse ponto de vista. E Ele diz que o que vai trazer perseguição para esses crentes é ser parecido com Ele. É viver como Ele viveu. Vocês lembram como as bem-aventuranças se desenvolvem? Lembra? Primeira, qual que é? Bem-aventurados os pobres. A segunda, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados fome e sede. Pode usar a colinha da Bíblia aí, não tem problema. A próxima, bem-aventurados os misericordiosos. Depois, bem-aventurados os... E agora vem o ponto-chave. Bem-aventurados os... Por quê? Não, olha lá, os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós falamos na semana passada em como eu agir da mesma forma que o meu Senhor agir, isso é funcionando como um instrumento de transformação, um instrumento de pacificação entre Deus e os homens, ia me tornar alguém parecido com Deus, ia me tornar alguém parecido com o Filho dele, com aquele que fez a pacificação entre nós e Deus, certo? Por isso, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quem que é o Filho de Deus? Jesus. É por isso que Cristo diz, bem-aventurados sois quando por minha causa. Quando por minha causa a perseguição se dá, então, meus irmãos, pelo fato de agora nós termos nos tornado alguém mais parecidos com Cristo.
Olha o que diz João 15, 17 a 21. Eu lhes ordeno isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. É o caráter santo de Jesus que nos faz sofrer esse tipo de perseguição. Ele vai passar a dar vários exemplos. Ele vai falar sobre os profetas que foram perseguidos. Vocês vão ser perseguidos da mesma forma que os profetas foram. E quem foram os profetas? Foram os homens que receberam a revelação de Deus, a palavra diretamente de Deus, para passá-la ao povo, para instruir o povo, para alertar o povo da própria santidade de Deus, daquilo que Deus queria para os seus. Algumas vezes eles ouviam, tinha arrependimento e Deus não punia. Mas outras vezes, o que eles faziam? Matavam os profetas, perseguiam os profetas. E isso era a mesma coisa, meus irmãos, que calar a boca de Deus. É a mesma coisa que dizer: Deus, cala a boca, não consigo calar a boca de Deus, eu vou fazer o quê? Vou matar quem está falando por ele. Por isso perseguiram os profetas. E eles profetizaram exatamente isso, sobre o mesmo caráter santo da justiça de Deus. Depois dos profetas, eles perseguem ao próprio Cristo. A gente sabe como o nosso Senhor foi perseguido. Foi perseguido injustamente, duramente, de várias formas possíveis. Depois do nosso Senhor, eles perseguem quem? Os discípulos, que vêm após Jesus. E os discípulos se levantam, eles se espalham, e eles começam a pregar, eles começam a anunciar o Evangelho, eles começam a anunciar o caráter santo de Jesus. E o que acontece com eles? Perseguição. E aí acaba o período apostólico, começa o período dos pais da igreja. Os crentes começam a anunciar o caráter santo de Cristo, e eles se tornam tochas humanas para iluminar o caminho. E a perseguição se estende, meus irmãos, história afora, e chega até os dias de hoje, nos nossos dias, que ainda continua acontecendo. Ainda há lugares em que muitos de nós, pelo simples fato de anunciarem o caráter santo de Jesus, morrem violentamente. Morrem violentamente. E como que essa perseguição se manifesta? A palavra vai dizer, olha aí, primeiro com insultos. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos insultarem, vos injuriarem. Primeiro é com insultos. Lá em João 9,34, tem a história do cego de nascença, talvez você se lembre. Aquele homem cego de nascença, Cristo passando com seus discípulos, ensinando a eles sobre a luz do mundo, sobre quem era a luz desse mundo. Passa, e os discípulos perguntam, se aquele homem que tinha nascido cego, se o pecado tinha sido dele ou se tinha sido dos pais dele. E Cristo fala, olha, não foi nem dele nem dos pais dele. Ele nasceu dessa forma para que por meio dele se manifestasse a glória de Deus. E você sabe, Cristo mistura sua saliva com o barro, faz lama, passa nos olhos desse cego, manda que ele vá e se lave, e esse cara vai e se lava, e quando ele percebe, Cristo não está mais ali, porque era um dia de sábado. E aí os fariseus pegam, chamam aquele cara, perguntam para ele, falam um monte de coisa, ele responde o que aconteceu. Não contentes, eles chamam os pais desse cara,
Os pais vão lá, cheios de medos, porque eles já tinham avisado que quem falasse que Jesus era o Cristo ia sofrer as consequências disso. Então eles ficam com medo e falam, a gente não sabe de nada, pergunta para ele o que aconteceu foi com ele, a gente sabe, ele já é maior de idade, ele pode responder. Não, beleza. Chamaram o cara de novo e perguntou, quem curou você? Eu já falei, foi o Jesus. E o que você acha? Eu acho que ele é um profeta. E eu acho que ninguém que não vem da parte de Deus não faria um milagre desse tipo. Por que vocês estão perguntando tanto? Vocês querem se tornar discípulos dele? E aí, olha só, a palavra fala que os fariseus insultam esse cara. Você é um homem cheio de pecado, você vai querer nos ensinar? Isso acontece com Jesus também, quando ele está ensinando e acusam ele de ser samaritano e de possuir demônios. Isso vai acontecer e acontece em toda a história. Nós sofremos e sofreremos insultos pelo simples fato de sermos crentes. Seremos xingados simplesmente por querer expressar o caráter santo de Jesus. E na tentativa de nos calar, o mundo vai nos insultar. Mas eles fazem isso também com mentiras. Jesus fala, olha, quando vocês forem caluniados, quando mentirem sobre vocês. Isso acontece também, aconteceu com Jesus várias vezes. Quantas tentativas dos fariseus em pegar ele desprevenido, em pegar ele em algum erro. A mentira que contaram sobre quem tinha colocado fogo em Roma, que tinham sido os cristãos. A mentira que inventaram sobre os crentes de que eles cometiam atos de canibalismo, comendo da carne, bebendo do sangue de um morto. A gente sabe o que significa isso. Mas inventaram, usaram disso para caluniar os crentes, para mentir e para fazer disso perseguição dos crentes. Países afora acontece a mesma coisa. Alguém é convertido por Cristo, sofre as consequências disso. Principalmente em países islâmicos mais extremos. E por fim, meus irmãos, até mesmo agressão física. Um dos pais da igreja, chamado Justino Mártir, ele relata que recebeu por tradição oral, que o profeta Isaías morreu cerrado ao meio com uma serra de madeira. Não é informação bíblica, mas é informação histórica. Jeremias, ele aparece sendo maltratado, castigado pelo seu próprio povo, diversas vezes, capítulo 20, capítulo 26, capítulo 36, capítulo 37, capítulo 43. Em todos esses capítulos, Jeremias aparece sendo caluniado, maltratado, aparece apanhando. E a tradição judaica extra-bíblica afirma que ele foi apedrejado até a morte. Amós precisou correr, fugir. Zacarias foi preso pelo seu próprio povo. E nem estava falando de Jesus. Estavam apenas anunciando o caráter santo de Deus. E a necessidade que todos têm de se arrepender dos seus maus caminhos e de se converterem à santidade de Deus, de buscar a santidade de Deus. E assim muitos profetas tiveram a sua mensagem rejeitada em muitos momentos. Moisés, Elias, Eliseu e tantos outros. E deixa eu falar, você pode ser perseguido por causa do seu passado. Podem usar seus erros do passado para te perseguir. Mesmo você tendo sido regenerado e transformado por Cristo. Eles podem usar do seu presente. Nós não somos perfeitos. Por mais que anunciemos o caráter santo de Cristo, nós iremos errar. E podem se usar disso para nos perseguir. Eles podem nos perseguir até mesmo por causa do nosso futuro. De planos, de sonhos. Pense o que você quiser. Meus irmãos, nas armas daqueles que odeiam a Deus, tudo vira motivo para nos perseguir. E assim foi na história como nós vimos. Quero trazer algumas aplicações e depois concluir. Primeira aplicação para a gente, meus irmãos, é sobre o preço da santidade. A santidade possui um preço. Veja que ninguém pode comprar nada diante de Deus. E Deus muito menos vende alguma coisa para nós. Ou Ele dá ou Ele não dá. Mas quando nós assumimos a nossa responsabilidade da nossa vida cristã, nós pagamos um preço. Cristo pagou um alto preço para te salvar, lá naquela cruz. Um preço
terrivelmente alto, e você também paga um alto preço, não meritório, não pelos seus méritos, não por comprar, mas por livre e espontânea entrega, você também paga um preço muito alto, que é o preço da sua própria vida. Um dos versículos mais famosos da Bíblia, que ilustra isso, é o que o nosso próprio Senhor falou: quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E talvez você saiba o que significa tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz nada mais é do que caminhar para a morte certa, perseguir aquele caminho com a sua cruz pesada, até o fim da jornada, que é uma morte terrível, uma morte violenta. Isso significa seguir a Cristo. Isso é viver o Evangelho na sua raiz. Portanto, há um preço muito alto que nós pagamos com a nossa própria vida. Pois para receber a vida eterna, nós necessariamente precisamos abrir mão da vida terrena. Então sim, há um preço alto pela santidade. Não é fácil. O negar a si mesmo dia após dia não é fácil. Viver o cristianismo é simples, mas é de longe algo fácil de se fazer, por causa da nossa velha natureza, que ainda milita contra a nova. Mas precisamos pagar o preço da santidade, se preciso, com a nossa própria vida. Outra aplicação para a gente, meus irmãos, é que o mundo revida com toda a força que tem. Veja, a força do mundo não é mais forte que a força de Deus, jamais. Mas isso não muda o fato de que o mundo nos ataca com todas as forças que eles têm. Eles revidam contra nós com todas as forças que eles têm. E é muito fácil a gente parar, olhar para o mundo em volta de nós e ver como que ele tem se desenhado. Como que as coisas, pouco a pouco, década após década, foram evoluindo sutilmente, para que em muito breve, um cenário de perseguição quase que mundial se estabeleça. Pode ter certeza. Guarde minhas palavras. Porque o mundo não tolera quando nós dizemos que as suas ideologias estão erradas, que as suas conclusões sobre certo e errado estão erradas, equivocadas, que as suas conclusões sobre o que é o ser humano estão erradas. O mundo não tolera a palavra de Deus. E isso faz com que eles nos ataquem com todas as suas forças. E a última e mais importante aplicação, meus irmãos, é que sofrer perseguição é uma promessa. Não sei se você percebeu. É uma bem-aventurança, é uma alegria, mas é também uma promessa, é algo que você vai passar. E às vezes a gente pode se sentir tentado a fazer uma coisa que não é legal. Eu quero alertar o seu coração disso. Porque o ataque do mundo contra você não tem a ver com você. Por mais que o mundo te ataque, o ataque do mundo contra você não tem a ver com você. Então pare de se martirizar. Pare de fazer do seu sofrimento um troféu. O sofrimento que vem da obediência a Cristo não é um troféu para a gente se gloriar. Porque o ataque do mundo não tem nada a ver conosco. O ataque do mundo tem a ver com Cristo, com a santidade de Cristo, que agora, por graça, você também possui. Como diz lá em João 7,7, o mundo não pode odiar vocês, mas ele odeia a mim. Porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. João 7,7. Ou seja, a verdade do Evangelho necessariamente vai confrontar o mundo. Cristo necessariamente vai nos usar como boca, como profetas, para falar sobre como o mundo está errado. E isso vai causar retaliação. Mas isso não é ódio a nós, não é ódio a você. É a Cristo, é a pessoa de Cristo, a sua santidade. A semelhança dos reis que aconteciam antigamente, tá? Fora de coisa bíblica. Às vezes, quando um mensageiro recebia uma mensagem de um rei,
e ele tinha que ir até um outro reino, anunciar aquela mensagem. Sabe o que acontecia quando essa mensagem não era bem-vinda, não era bem recebida por outro rei? A língua desse mensageiro era cortada, ele era enviado de volta para o seu rei. O outro não precisava falar nada, basicamente isso mesmo. Cale-se, o que você tinha para falar, eu não ouvi, eu não quero saber. Então o ataque do mundo, meus irmãos, não é contra nós, é contra o nosso Senhor. E a última aplicação para a gente é sobre a recompensa dessa bem-aventurança. Que mais uma vez, Cristo traz uma ênfase, deles é o reino dos céus. Quando nós vivemos as bem-aventuranças, nós nos passamos a sermos habilitados por Deus, pelo seu Espírito, para vivermos como cidadãos desse novo reino, nesse mundo caído, é verdade. E você ganha como prêmio a capacidade de suportar as mesmas dores que o teu Senhor suportou. Parece estranho ver isso como um prêmio, né? O que eu recebo? Você recebe força para resistir às tentações e às tribulações que vão ser jogadas contra você, é isso que você recebe. O reino dos céus é o prêmio hoje para aqueles que sofreram e sofrem por causa de Cristo. Portanto, meus irmãos, não percam algo de vista. A perseguição é uma bem-aventurança. É algo que te faz verdadeiramente feliz. É algo que te torna completo, pleno, satisfeito, preenchido. Por mais maluco que isso possa parecer. Por mais contraditório que isso possa parecer. E veja que ele diz, exultai, alegre-se, exploda de alegria, pule de alegria. A semelhança do que fizeram os discípulos lá em Atos capítulo 5, e chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo. Atos 5, 40 e 41. Alegre-se, exulte. Por outro lado, meus irmãos, se hoje você não sofre essa perseguição, acenda um sinal de alerta. Acenda um sinal de alerta. Essa é uma pergunta que realmente deveria lhe incomodar. Por que você não sofre perseguição? Seu trabalho, a sua família, no seu círculo de amigos, sua faculdade. Por que você não sofre perseguição? Talvez porque o teu rosto hoje ainda não está tão parecido com o do teu Senhor. Você deveria ficar perplexo, deveria ficar muito atento, se esse tipo de perseguição nunca vier sobre a tua vida. Eu quero concluir, meus irmãos, aqui nas bem-aventuranças, o reino dos céus foram apresentados aos seus cidadãos. Esse reino não é só futuro, esse reino já está entre nós hoje. Você não precisa esperar pelos aspectos gloriosos, maravilhosos que realmente vão ter no reino futuro. Mas hoje, aqui e agora, você já pode desfrutar desse reino. E ele está chegando cada vez mais, até que ele se torne muito evidente, é verdade. Mas enquanto essa plenitude não chega, você não está desamparado, ou apenas vivendo um ideal imaginário. Como alguém que está numa sala de espera, aguardando a sua vez de ser chamado, de ser atendido. Não pense que a vida cristã é sobre isso. Não pense que entrar no reino de Deus, ou possuir o reino de Deus, seja algo que você faz como se estivesse hoje numa sala de espera. Não. Se você é crente hoje, você já está no reino, você já possui hoje o reino. Por isso nós podemos e devemos agradecer por essas perseguições, pelas dificuldades que a gente passa. Porque na medida que Deus, na sua soberana misericórdia, nos concede para sofrer, é Ele mesmo quem nos passa, que nos faz passar por esses problemas. Às vezes a gente perde isso de vista, né? A gente ama o Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E quando a gente vê, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não é comum os crentes acharem que eles estão passando ali sozinhos. Não!
É o pastor conduzindo a ovelha pelo caminho do vale da sombra da morte. Ele está junto. Ele está do lado. Ele está cuidando. Ele está guiando. O mesmo pastor que te leva às águas tranquilas é o mesmo que te conduz para o vale da sombra da morte. Então alegre-se. Mas alguém de repente perguntaria, nossa, me alegrar por sofrer, isso não soa um pouco masoquista, Will? Não é meio masoquista pensar isso? De maneira nenhuma. Porque tem uma grande diferença entre ter alegria e gratidão a Deus, do que você ter um desejo mórbido por sofrimento. Não tem nada a ver. São totalmente opostos. E esse sofrimento, meus irmãos, que vem do caráter santo de Jesus, é uma das provas mais cabais, mais definitivas, uma evidência irrefutável de que nós somos filhos de Deus. Sofrer com Ele, sofrer por Ele, é a prova de que nós somos dEle, e de que nós estamos cada vez mais parecidos com Ele, até estarmos plenamente juntos deles. E não pode haver, meus irmãos, alegria maior do que essa, segundo o próprio texto. Não pode haver alegria maior, segundo essa. O texto fala sobre explodir de alegria. É algo muito forte, intenso, muito maior do que gritar por um gol do Brasil numa Copa do Mundo. Tem nada. É muito, infinitamente maior do que essa alegria. É uma alegria que não se compara, é uma alegria que não se comporta, é uma alegria que não cabe dentro de nós. Quer mais? Tem mais. Você vai receber um galardão. Interessante essa história do galardão, né? É um negócio que todo mundo quer, mas ninguém sabe o que é, né? Mas o que é galardão? No Novo Testamento é quase que a mesma coisa que um salário. Mais uma vez, nada a ver com algo meritório, mas é algo que é dado para você pelo que você fez. Não confunda, nós somos salvos pela graça, um ato unilateral de Deus em nos chamar, de maneira irresistível. Mas o que você faz, a forma como você desenvolve a sua salvação, terá de alguma forma um prêmio lá no céu. É o que a Bíblia garante para a gente. A gente não sabe o que é, a gente pode especular, e é o máximo que a gente vai conseguir fazer, mas a gente sabe que vai ser algo muito bom. Mas para a gente terminar, por quê a palavra salário, irmãos? Porque o salário do pecado é morte. E quando você entra no reino, você ganha um salário, a vida eterna. Quando você tentou fazer de tudo com suas capacidades, você ganhou um salário, morte. Mas quando Deus fez tudo por você, tudo aquilo que você não poderia fazer, você também ganhou um salário, vida eterna. E tudo isso, meus irmãos, é o resumo do que é ser um bem-aventurado. Todas as bem-aventuranças resumem o caráter que nós deveríamos possuir. Um traço do nosso rosto. É verdade, às vezes estamos um pouco distantes disso, nos vemos aquém, mas temos que confiar que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia final. Porque aos que predestinou, a esses também chamou, para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Então não tenha dúvida, meus irmãos, não desanime na sua caminhada. Por mais que você veja que às vezes o teu andar seja torto, teu rosto desfigure um pouquinho, Deus tem cada dia impresso a imagem do seu Filho perfeito em você. E isso é a garantia de que no último dia, quando Deus olhar para nós, Ele não vai ver nós, Ele vai ver seu Filho em nós. E estaremos para sempre com Ele. No nome e por meio de Jesus, a quem seja a honra, a glória, o poder e o domínio eternamente. Deus, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor
durante esses momentos de reflexão, nos agraciou com um banquete, um verdadeiro banquete espiritual, da Tua palavra, das Tuas próprias mãos, para todos nós, para cada um de nós. E a Ti queremos entregar a nossa vida, a Ti queremos entregar o nosso viver, a Ti queremos não apenas declarar, Pai, mas tentar com todas as nossas forças viver, pedindo para que o Senhor seja o nosso Senhor, pedindo para que a Tua vontade seja feita em nós, pedindo para que cada dia mais nós sejamos mais parecidos contigo, Deus, e mesmo menos conosco. Que o nosso coração se esvazie da vaidade, que nosso coração se esvazie do orgulho e que nós nos reconheçamos como humildes diante de Ti. Nós venhamos a chorar pelos nossos pecados, reconhecendo a nossa miséria. Que isso nos torne mansos, Deus, obedientes a Ti e pessoas que não vão exercer mais o seu direito sobre as outras pessoas. Pai, que a nossa ideia fixa, que a nossa fome e sede de justiça seja a Tua justiça, seja a Tua santidade e o Teu caráter. E que isso nos faça mais misericordiosos, que isso nos faça olhar para o outro com paixão, que isso faça com que a gente olhe para o outro da mesma forma com que o Senhor olhou para nós. Que o nosso coração seja limpo, não limpo pelas nossas mãos ou nossas capacidades, mas sejam limpos pelo Teu sangue maravilhoso, santo, vertido naquela cruz. Que o Senhor transforme o nosso coração em um coração de carne, que nós sejamos pacificadores, que nós atuemos, Deus, como arautos do Senhor, como aqueles que vão levar paz, estabelecer paz entre os homens e o Senhor. E nós pedimos, clamamos pela Tua graça, que ainda que sejamos perseguidos por todas essas coisas, que o Senhor nos dê a graça de nos alegrar na Tua presença, sabendo que isso é fruto de agora estarmos mais parecidos com o Senhor. Guarda-nos e nos sustenta pelo poder do Teu Santo Espírito, e que o Senhor nos transforme conforme o Teu querer, segundo a Tua palavra, o Verbo vivo, Jesus. Amém. Aqui nós terminamos os estudos das bem-aventuranças. Espero que tenha sido produtivo, tenha sido abençoador, tenha contribuído mais com a tua espiritualidade em nome de Jesus. Tenha uma boa noite.